Ixi. O pessoal tá te vendo, mas não tá te ouvindo ainda. Porque eles estão vendo a apresentação da contagem regressiva. Certo. E vai aparecer naturalmente o... Tá gravando aqui o áudio, você já pode colocar aqui, ó. Libera o áudio aqui, o pessoal já vai te ouvindo. Ver o que você tá fazendo nessa aí. Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão chegando aí? Muito bom. Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês se lembrassem de ir lá no chat e marcasse o nome de vocês como presença, escrever seu nominho lá. Quem está no celular aí, fica embaixo do celular, do lado direito, onde tem os 3 pontinhos. Clica lá, aí vai aparecer lá tela inicial, tal. Você escreve, clica, escreve o seu nome, de forma que dá pra gente pegar a sua chamada, tá? Eu gostaria de pedir o pessoal que está com o microfone aberto que fechasse o microfone. Por quê? Porque aí a gente fica melhor para todos ouvirem, para evitar a microfonia. Quando você for falar, você liga o microfone, tá bom? Já posso começar ainda? Se você encerrar a contagem regressiva aqui, você já pode. Só um segundinho. Porque eu não tô vendo ela, então não sei nem que hora que é. Aqui. Prontinho. Dá as boas-vindas oficialmente aí. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aí participando dessa nossa transmissão. Hã? O som você desligou? Desliguei. Desliguei. Boa tarde, tudo bem com vocês por aí? Vamos dar início a mais uma reunião de treinamento. Hoje nós queremos falar com vocês sobre as organizações de base nas pactuações sociais. Às vezes a gente fala assim, organização de base, pactuação, fica parecendo que é uma coisa complicada, mas não é. As organizações de base, vocês vão ver que são os núcleos de organização que surgem naturalmente nas relações sociais do dia a dia. Eu gostaria de pedir a Elisângela, fechar o seu microfone, por favor, Elisângela. Isso, obrigado. Bem, nós vamos ver que existem vários tipos de organizações sociais. As organizações de massa, as organizações institucionais e a organização de base. Eu quero tratar com vocês nesta tarde sobre esse assunto. É um assunto importante porque introduz algo importante que nós vamos tratar mais na frente, que é a questão de formarmos uma associação de moradores
de nos organizarmos nessa associação de moradores. Aliás, vocês já possuem uma associação de moradores. Então nós vamos tratar sobre como estruturar uma organização social e fortalecer essa associação que vocês têm aí, tá? Ela, se eu não me engano, ela já está na hora de fazer uma nova eleição, né? Se eu não me engano, já venceu o mandato da diretoria que está aí. Se vocês não fizeram uma eleição recente, é necessário que vocês façam agora, que ou deixe a mesma diretoria, só referenda, ou troque algumas pessoas, mas é necessário nós fazermos vocês fazerem essa eleição, tá bom? Então vamos à frente, passa aí, Nando. Inan? Tá. Então vamos discutir o assunto das organizações sociais, os níveis dessa organização social. Nossa análise sobre a complexidade da organização social nos leva a propor a distinção de 3 níveis diferenciados de organização social: a organização de massa, a organização política ou institucional e a organização de base. Tá certo? Nós vamos ver uma a uma dessas organizações, e à medida que nós somos tratando das organizações, se você tiver alguma dúvida, se você quiser discutir o assunto, basta você abrir seu microfone e usar a palavra, tá bom? Nós estamos aqui para esse debate. Pode passar outro quadro, né? Primeiro de tudo, nós vamos falar sobre as organizações de massa. Pelo nome já dá a entender que é algo grande, né? Essas organizações de massa, vocês estão acostumados a ver pela televisão. Elas acontecem de uma forma muito organizada e muitas vezes com um tema, uma ação que coletivamente une os interesses de muita gente. O primeiro nível de organização de massa é aquela em que se expressam as mobilizações coletivas mais amplas, envolvendo expressivos contingentes da sociedade, com pouca visibilidade para as individualidades e com uma grande predominância do anonimato. Então, às vezes você vê na televisão essas passeatas, esses movimentos que se faz lá em Brasília, os panelaços. Isso são chamados de organização de massa. Elas têm uma característica própria, por quê? Porque é uma coisa coletiva que não aparece individualmente quem as organizou. Às vezes, muito raramente, você vê uma ou outra liderança que faz parte de um dos movimentos que se uniram para fazer a manifestação. Às vezes, essas organizações de massa envolvem sindicatos, igrejas, partidos políticos, movimentos de gêneros, movimentos negros, movimento de trabalhadores rurais, e aí vai. Então, esse tipo de organização de massa é aquele movimento que ele não é institucionalizado. Ele surge em função de uma questão momentânea e logo ele se desfaz, tá bom? Passa à frente, Nando. O fator central da organização de massa é a identificação com a causa ou objetivo comum, quase sempre com uma atuação determinante de líderes nos quais se projetam as idealizações coletivas, em quem se depositam coletivamente poderes para dirigir e orientar as massas. Quero lembrar para vocês um movimento recente que teve agora, que reuniu vários segmentos da sociedade, que foi aquele assassinato daquele homem negro lá no Carrefour do Rio Grande do Sul. Teve manifestação no Brasil inteiro, teve reuniões, manifestações coletivas, onde apareceram entidades classistas, OAB, a ABI,
movimento negro organizado, movimento de donas de casa, e enfim, esses movimentos eles se aglutinam em torno de um tema que é para aquele momento e acabou. Esse é a organização de massa. É organizado por quê? É uma organização por quê? Porque ela é feita de forma ordeira. Existem regras, existem ditames, eles se organizam, cada grupo criam slogans, faixas, bandeiras e vão para a rua, se reúnem e fazem a manifestação. É muito importante a gente ter em mente que isso é uma organização. É chamado de organização de massa. Por quê? Porque ali estão presentes vários movimentos sociais, vários segmentos da sociedade representados. Outro, Inan. Agora vamos falar da organização institucionalizada. Você conhece uma Câmara de Vereadores? Conhece. Você conhece uma prefeitura? Conhece. O Estado, a Assembleia Legislativa, um sindicato, uma associação beneficente. Esses são organizações institucionalizadas. O segundo nível de organização, a que nos referimos acima, tem um caráter institucional. Ela não é informal como a organização de massa. A organização de massa, apesar de ter vários segmentos juntos, atuando com um propósito único, ela não é institucionalizada. O que é uma coisa institucionalizada? Isto é, ela possui uma estrutura sistemática com base em contratos sociais mais ou menos formais, no quais se ordenam normas formais para a sociedade, os papéis, os direitos e deveres que regulam as relações sociais. Por exemplo, um sindicato, uma igreja, né? Uma associação beneficente, uma cooperativa. Aí vocês têm a Comingo. A Comingo o que é? É uma cooperativa. Ela é uma organização institucionalizada. Ela tem um estatuto que foi registrado, ela tem um corpo de dirigentes que ali no estatuto está definido direitos e deveres, né? E ela é regulamentada, ela tem uma legislação que ampara ela. O Código Civil determina quais são as características institucionais que aquela organização social ela vai ter. E ela está sujeita ao arcabouços de leis que estão regendo a nossa sociedade, a Constituição, as leis estaduais e municipais. Então é importante você entender que a organização institucional ela existe em função de estatutos, de regras e normas. Passa aí, Ina. Chegou aqui não. A Constituição em nível nacional, a estrutura funcional do aparelho do Estado, as empresas privadas e os códigos que as regem, os partidos políticos, os contratos de trabalho do sindicato e os próprios movimentos sociais, mesmo que não se tenha personalidade jurídica, são exemplos da organização institucional a que nos referimos. Então, vocês viram naquele primeiro slide que eu apresentei? Volta nele, né, no primeiro slide. Tá vendo que quando eu coloquei as organizações, eu coloquei elas entremeando-se. Por quê? Porque apesar de elas existirem individualmente, elas são solidárias. Ao mesmo tempo que elas existem individualmente, elas são solidárias. Elas participam em conjunto. Pode voltar lá no outro. Isso. Então, pode passar mais um. Então,
Antes da gente falar da organização de base, só para fechar a organização institucionalizada. Aquilo que é institucionalizado é aquilo que está sujeito a regras e normas da lei, das condutas morais, civis, criminais, jurídicas, que determinam o arcabouço de leis e regras da nossa sociedade. Isso é o que é institucionalizado. Agora, a organização de base. Em última instância, a base se constitui nos núcleos comunitários, nas relações de vizinhança, nos coletivos de interesse em comum, nos grupos de trabalho, nas lutas conjuntas, onde as pessoas se conhecem mutuamente, se relacionam diretamente umas com as outras e não por intermédio de representantes. Escutam-se mutuamente, desenvolvem laços afetivos e constroem juntos suas histórias individuais e coletivas. Então veja bem, uma associação de moradores, ela é ao mesmo tempo uma entidade de base e uma entidade e uma organização institucional. É uma organização de base e é uma organização institucional. Por quê? Porque a associação de moradores, ela existe nos núcleos comunitários. O que é comunitário? É aquilo que é da comunidade. Então existe uma comunidade que está sendo formada, cristalizada, que é a do Boa Esperança, residencial Boa Esperança. Então vocês estão se constituindo em uma comunidade. Efetivamente, quando vocês estiverem morando nas suas casas, vocês vão ser uma comunidade ímpar, singular, que não se misturam com outras comunidades. Por quê? Porque vocês são a comunidade X. Os outros bairros são as comunidades tal. Vocês vão ter perfis, vocês vão ter características próprias, diferenciadas. Vocês vão ter história de luta diferenciada das demais associações ou instituições que tiverem na sua cidade. Então é importante que, por exemplo, essa semana eu acompanhei no grupo, eu li bastante na quinta-feira, porque eu fiquei esperando alguém passar alguma coisa para mim com relação ao projeto social, ao plantão social. Então eu fiquei lendo lá, vendo, ouvindo, e o que acontece? Eu vi vocês muito preocupados em se organizarem para discutirem com a Caixa, com a empreiteira e com a GEAB sobre o andamento da obra. Essas são relações de vizinhança, nos coletivos de interesse comum, dos grupos de trabalho, das lutas conjuntas. Isso é que vai fazer vocês serem uma organização de base. Não é a institucionalidade da instituição. A institucionalidade da instituição está no seu estatuto, no registro em cartório, na relação jurídica que tem com o Ministério Público, com a Prefeitura e tudo mais. Agora, a organização de base está exatamente quando vocês executam tarefas, quando vocês trabalham em comum, executam lutas comuns, e aí as pessoas vão se conhecendo mutuamente, vão se relacionando diretamente e passam a se fortalecer. Passa à frente, não. Passam a se fortalecer enquanto grupo. A organização de base é um espaço onde se pode construir uma prática pela reflexão crítica das experiências coletivas, onde se pode construir sujeitos sociais autônomos que se expressam nas relações com os outros sujeitos sociais. O que é isso? Toda vez que vocês reunirem, uma liderança vai se formar. Toda vez que vocês se organizarem para discutir um assunto pertinente ao bairro, à moradia, no caso agora o cheque moradia, cada vez que vocês discutirem esse assunto, vocês vão estar construindo sujeitos autônomos. Quem são os sujeitos autônomos? São aquelas pessoas que, junto com, por exemplo, sentam lá 15 pessoas do bairro para discutirem assuntos diversos, e ali vão surgir lideranças, vão surgir aquelas pessoas que tomam a frente, que querem encaminhar a discussão
passar a fazer uma organização mais forte, discutir com a prefeitura, discutir com a Câmara de Vereadores, buscar apoios. Então, por exemplo, agora que vocês estão nessa relação com a GEAB, né, o primeiro momento, né, para uma organização de base não é discutir no geral, mas no particular. Vocês têm que definir o que vocês querem e ir no prefeito e nos vereadores. E cobrar deles uma postura. A partir da cobrança dessa postura deles, eles vão articular com os graúdos e vocês vão estar juntos. Então, com isso, se cria autonomia, se cria sujeitos sociais com autoridades instituídas. Ou seja, vocês não precisam reunir 100 moradores para discutir com a Caixa e com a GEAB. Basta a representação. O que é a representação? São aqueles sujeitos sociais que surgiram e que estão representando vocês, né? Eu vi uma discussão, por exemplo, tem que participar todo mundo. Gente, é difícil. Cada um tem uma característica, cada um tem um problema, cada um tem um trabalho. Então, se existe uma representação, é essa representação que tem que representar vocês. Vocês têm uma associação de moradores, é essa associação de moradores que tem que falar no nome de vocês. É ela que precisa agir no sentido de resolver, articular e trazer para vocês uma discussão sobre o assunto, para que vocês discutam entre vocês e avancem nos processos de debate, né? Uma associação de moradores é uma organização de base, espaço onde se constrói no coletivo os futuros individuais, certo? Passa à frente. Para que a associação de moradores ela tenha força e ela fique em evidência no meio de vocês, na comunidade, é necessário ter iniciativa local. Que iniciativa local é essa? É de vocês darem autonomia àquelas pessoas que se dispuseram a representá-los e fazer o encaminhamento das propostas. A forma para o fortalecimento da autonomia das organizações de base passa necessariamente pelo respeito e fortalecimento de iniciativas existentes na própria comunidade, considerando que essas iniciativas, por mais rudimentares que possam parecer ao observador externo, são indicadores de alguma abrangente do que a iniciativa em si. Então, resumindo isso que eu li aqui para vocês, a fórmula para vocês resolverem, por exemplo, eu estou dando um exemplo dessa questão do cheque moradia. A fórmula que vocês têm para resolver isso não é querer fazer um levantamento de bandeira na rua. Por quê? Vocês são poucos. Segundo, vocês precisam então conseguir apoio. Vocês precisam conseguir apoio. Somos poucos, então precisamos conseguir apoio. Câmara de Vereadores, prefeito. Os primeiros apoios que vocês precisam. E aí, vocês, quando forem lá neles, vão os representantes. Pode ir a associação de moradores, quantos quiserem, e mais uma comissão dos beneficiários. Para quê? Para vocês irem com uma proposta, uma coisa definida. E chegar lá, o que vai acontecer? Isso que vocês levarem para a prefeitura é uma proposta, um projeto que vai resolver a questão momentânea, temporariamente. E daí vocês vão chamar numa discussão os vereadores, o grupo de vereadores, entendeu? Lá parece que são 9, não sei se aumentou para 11, mas o prefeito e o seu secretariado. Promover uma reunião entre eles e fazer com que eles assumam também a responsabilidade de defender os interesses políticos. Por quê?
Porque eles são representantes do município, na hora de inaugurar, eles vão lá querer que vocês batam palma para eles, eles vão falar que eles são os bonitão, que foram eles que conseguiram tudo, que eles que fizeram tudo, que tal. Vocês têm que só aplaudir? Não. Então a hora é agora, cobrar. Isso é o processo de organização social. Isso é o processo de representação, né? Passa lá à frente. Vocês precisam iniciar também, entre vocês, pactuar normas de boa convivência. Não há como a organização social de vocês se fortalecerem, pode passar ainda, se não tiver normas de conduta, de boa convivência. Então, eu vou falar algumas coisas que são importantes. Vocês vão se reunir, vocês vão trocar ideias, vocês vão debater, mas tem que ter critérios, tem que ter condutas, normas de convivência que vocês vão ter que respeitar para poder tudo dar certo. Se vocês, entre vocês, ficarem brigando, um falando mais alto que o outro, desrespeitando, desfazendo, isso não vai chegar em lugar nenhum. Vocês têm que mostrar força. Nós somos um grupo pequeno, 100 pessoas, que, se organizados, vão virar mais de 300, porque a família, no mínimo 3 pessoas por família, vezes 100 dá 300. Então vocês têm que começar a pensar assim. Não é aquele negócio, o negócio não tem nada com isso, eu quero Olha, só para vocês terem ideia, tem gente que até hoje ainda não pegou os documentos da casa comigo. Eu tenho 8 pessoas do Boa Esperança 1, ainda com documento, não, Boa Esperança 1 só tem 3. E 8 do Boa Esperança 2, que nunca se preocuparam, pelo jeito nunca apareceu numa reunião, porque nunca preocupou buscar o documento comigo. Então essas pessoas, elas precisam mudar a cabeça. Elas primeiro precisam pensar no seguinte, que essa casa é uma conquista. Vocês estão conseguindo para vocês uma casa barata. Começa por aí. Ela é de boa qualidade. A casa lá não é de má qualidade, não. É feita com viga, com tudo arrumadinho, cerâmica, azulejo, enfim. Ela é uma casa de boa qualidade, forrada. Então, por um preço barato. A pessoa paga R$80, o máximo a prestação lá é R$80. Então, você vai pagar em 10 anos, se você multiplicar 120 prestação por 80, você vai ter uma casa que não vai custar R$12.000. Uma casa de boa qualidade, com asfalto, água, luz, esgoto. Entendeu? Então você tem que abrir a cabeça que isso é uma conquista para você. É uma conquista para a sua família. E que você tem que ser mais ligado nessa questão. Antes de eu continuar aqui, eu quero pedir para vocês entrarem no chat, escreverem seus nomes para poder eu ter presença. Tá bom? Esse programa ele é gravado. E aí a presença fica lá. A Caixa vai conferir quem participou, quem não participou. Então é lá no chat que eu preciso que você participe lá, escreva seu nome. Não se esqueça de escrever seu nome lá no chat. Tá bom? Então vamos lá. Mandamentos da boa convivência. Primeiro, lembre-se de que você é um ser social. Você precisa dos outros e os outros precisam de você. É a união que faz a força. Então, nesse processo aí, que vocês estão de conquista dessa casa, vocês precisam entender que vocês têm que ser um corpo só. Vocês não podem entrar lá, não vão conquistar essa casa de um jeito elegante se não estiverem unidos, se não tiverem um ajudando o outro, um estendendo a mão para o outro. Segundo, controle as suas palavras, fale o necessário em um tom de voz agradável. Vocês vão se reunir, vocês vão se falar no grupo, vocês vão se encontrar de vez em quando, e é necessário que você respeite o seu colega, porque você vai precisar dele. Se uma hora você tiver problema na sua casa e você foi agressivo, você foi deselegante com as pessoas, como é que você vai conseguir apoio para resolver o seu problema? Sozinho? Uma andorinha sozinho não faz verão.
Então controle as suas palavras, fale o necessário em um tom de voz agradável. Não magoe os outros com brincadeiras de mau gosto ou palavras ofensivas. Às vezes tem pessoas que, tô brincando. Isso foi brincadeira. Gente, a gente tem que medir as palavras da gente, porque às vezes uma desculpa só não resolve. A gente precisa pensar antes de agir. A gente precisa medir as palavras que nós vamos usar para não magoar as pessoas, para não ofender. Porque, vamos dizer, por exemplo, a Alda. A Alda está correndo atrás para resolver as coisas. Mas eu estou sentindo que ela está sozinha. Cadê as pessoas da associação que fazem parte junto com ela? Cadê vocês que são os moradores que tem que apoiá-la, tem que tratá-la bem, tem que elegantemente e gentilmente fortalecer a Alda? Se ela tiver que ir em Goiânia, quem vai pagar a conta dela? Quem vai pagar o ônibus, a comida? Me diga aí. Tinha que ser a associação de moradores. A associação de moradores de vocês já tem renda própria? Não tem. Vocês já têm, a associação já está fortalecida de tal maneira que se precisar fazer uma vaquinha, vocês dão conta? Se precisar fazer um bingo para levantar um dinheirinho, vocês dão conta? Precisa pensar nisso. Por isso você não pode magoar as pessoas. Né? Não comente os defeitos alheios, nem faça mexericos. Você tem que respeitar as pessoas. Às vezes você pensa, custa nada. Aquela pessoa ali conversa demais, aquela pessoa ali fala muito alto, aquela pessoa ali é preguiçosa. Mas e aí? Isso você vai causando distinção, você vai causando, provocando disputa, você vai magoando as pessoas, vai minguando o relacionamento, e quando você precisar dessas pessoas, como é que vai ficar? Tenha uma mente aberta para respeitar as opiniões dos outros e saiba discordar sem ofender, né? Outro dia eu vi um rapaz se manifestando lá. Eu tô cansado de assinar documento, que eu não sei o que, não vou assinar mais não. Pai, peraí, meu jovem, você está ganhando uma casa. Aí você fala, não, mas vou pagar uma mixaria. Tem gente correndo atrás disso aí já tem muito tempo. E aí o camarada pega o trem de mão beijada, cai de paraquedas na mão dele, e ele não pode assinar um papel? Peraí. A gente tem que pensar antes de falar. A gente tem que medir o que nós vamos falar. Né? Por isso nós temos que ter uma mente aberta. O que está acontecendo? Será que ele sabe o que está acontecendo? A Geabe, é difícil de lidar com a Geabe. Entendeu? É difícil de lidar com a Geabe. E outra coisa, a associação, ela foi tirada do processo. Foi tirada do processo de construtivo. Então eu não tenho acesso nenhum a essa construção. Eu não sei nem o que está acontecendo com relação ao cheque moradia. E aí a consultora não conversa comigo. Entendeu? A consultora não conversa comigo. Eu não sei o que é que ela está precisando, porque eles não falam comigo. Quando a Caixa fala comigo, eu corro atrás. Eles me pediram no início de tudo, lá atrás, eu preciso de documentos. Os documentos que eu tinha, eu mandei tudo. Ranquei lá meus originais e mandei para eles. E falei para eles, eu só quero que devolva. Eles devolveram. Né? Aí ficou faltando algumas pessoas e tal. Fui aí, fiz reunião. Entendeu? Não estou ganhando nada por isso por enquanto. Agora, eu não sei o que está faltando na Geabe. Alguém precisava falar comigo. Eu liguei lá para... Pode passar o outro slide. Eu liguei lá na Caixa, eles falaram que já estava resolvido. Que tinha já liberado o recurso do lado de Itapira e que o de Montes Claros já tinha sido resolvido. Que ia liberar por esses dias. Então vamos continuar. Mandamentos da boa convivência. Seja alegre e otimista. Irradie em volta de si um ambiente de bondade e confiança. Nós vamos resolver o problema se nós trabalharmos direito, se nós nos organizarmos direito, se nós agirmos em conjunto. Se precisar fazer uma manifestação na porta da prefeitura, vocês conseguem levar 300 pessoas lá? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer. Vocês dão conta de mobilizar seus parentes?
Vocês dão conta de mobilizar seus amigos para ir lá engrossar a fileira na porta da prefeitura? Porque o primeiro momento precisa ser o diálogo. Não teve diálogo, tem que fazer um movimento. Aí o movimento de massa precisa de muita gente, por isso que é chamado movimento de massa. Esse movimento de massa é esse aí que você faz de ir lá na porta da prefeitura com a faixa, com bandeirinha. Aí você precisa de apoio, você tem que buscar apoio nos partidos políticos, nos sindicatos, nas associações existentes aí. Quantas vezes a sua associação já conversou com a associação de moradores de outros bairros? Então você precisa ser otimista, você tem que irradiar alegria em volta de si e confiança. Mostre interesse por tudo que os outros fazem ou gostam. Alegre-se com os que estão alegres e dê seu apoio aos que estão em dificuldades. Quando vocês forem morar lá, vai acontecer do seu vizinho estar passando necessidade. É a hora de você mostrar interesse e ajudá-lo, né? Quando a gente falou de iniciativas da associação, essa associação vai ter lá perto de si uma área grande, que pode ser criada uma horta comunitária, pode ser feito um projeto de geração de emprego e renda. Agora, para isso, a entidade e vocês precisam se organizar, se mobilizar. Elogie os bons trabalhos. Mostre que não sabe. Elogie os bons trabalhos, mesmo que não saiba quem os tenha feito. Faça poucas promessas e cumpra essas promessas. Não seja mercenário a ponto de só fazer o bem a troco de recompensas. Tá zoado, não? Tá bom. Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Passei, ninguém falou nada, todo mundo caladinho. Já escreveram lá no chat, todo mundo? Dá uma olhada aí, não, vê se eles escreveram. Só elas três? Olha, até agora nós só temos 4 pessoas inscritas no chat. E nós precisamos que os outros se inscrevam. Está escrita Antônia, Elisângela e a Maria. O resto precisa ir lá no chat e se inscrever. Não. Só? Só tem elas 4 participando? Cadê os outros? Olha o interesse dos outros. Esses são os que querem moradia. Beleza. Então, gente, eu agradeço a presença de vocês que participaram. As 4 aí que participaram. E que Deus abençoe vocês. E que tudo aconteça da melhor forma possível. Tá bom? E sábado que vem nós vamos estar aqui novamente. É preciso comunicar aos demais membros. Eu estou passando lá o recado, mas parece que o pessoal não está participando do grupo. Não está abrindo as mensagens. E no mais, muito obrigado, boa tarde, tudo de bom para vocês, tá certo? Nós já estamos encerrando aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau a todas.